5 minutos de conversa no cais. Estamos escutando o que as crianças sentem? Falar sobre as emoções sempre é muito delicado, principalmente quando a gente fala delas do ponto de vista da infância. Na maioria das vezes parece exagero, né? Ou sensibilidade demais, mas muitas crianças crescem ouvindo: isso não é motivo para chorar, engole esse choro, para de fazer drama. E você, já ouviu isso na sua infância? Olha, Daisy, eu estava, enquanto você falava, né, eu estava aqui me colocando um pouco nessa situação, né, porque assim, apesar de fazer muito tempo, mas a gente lembra um pouco dessas questões, né, e a gente às vezes até reproduz, né, de alguma forma você reproduz, né, essa questão do para com isso, né, para com isso, ou não faça assim, não faz assim, diante de um choro, diante de uma situação, né, faz a gente pensar que não é comum ouvir as crianças. Não, é difícil alguém perguntar para a criança o que você está sentindo. O que você está sentindo? Essa palavra sentindo, né? O que está acontecendo, geralmente o que é um você outro quer? tom. É um outro tom. O que você quer? Sentimento, né, meninas, é sempre ligado a uma coisa mais, digamos assim, simples, né? Ou que você está entrando nessa coisa que a gente falou no começo, né? Parece assim, é dramático, né? E aí a gente está falando dessa escuta, a gente está falando de acolhimento emocional, né? Que é de fato a gente construir com as crianças um espaço onde elas se sintam confiantes para dizer sobre o que elas sentem. Nós estamos vivendo hoje um período que a gente está discutindo as questões de bullying, questões de abuso sexual, questões que envolvem a infância são sérias e que às vezes as crianças elas não sentem confiança para conversar com os adultos, porque muitas vezes elas olham aqui, isso é olhado como se fosse uma coisa sem significado nenhum, né? Sim, então, sim. É sensível demais. E muitas vezes, né, essa questão da emoção, parece que ela não está muito ligada para a família. Muitas vezes eu percebo, conversando com algumas famílias, que essa questão da emoção, desse diálogo mais aprofundado, do que você está sentindo, é quase uma questão profissional. É quase uma questão que precisa de um apoio de um psicólogo. Sim. Quando, na verdade, a criação de um espaço de diálogo na família, um diálogo sério, né, sensível na família, talvez pudesse dar conta de muitas questões que as crianças teriam para contar para a gente, né? Tem a ver com cuidado, porque às vezes para a gente o cuidado está relacionado à alimentação, ao banho, sim, né, à proteção, mas essa forma também de não ser um rolo compressor na rotina diária, porque a gente sabe que a vida leva a gente desse jeito no dia a dia, são essas paradas necessárias toda vez que tiver com a criança. Durante uma brincadeira, aproveitar o faz de conta, tentar entender o que ela está dizendo e como ela está se sentindo naquela situação. Exatamente. Quando a gente pensa nisso, né, tem um autor agora que me vem à cabeça, que é o Winnicott, que ele fala muito da importância de um ambiente acolhedor, né? E de pessoas que estejam ali sustentando a criança para que ela possa se sentir emocionalmente segura, né, confiante, porque quando a gente pensa nisso, a gente está pensando que quando uma criança vive um ambiente seguro, ela vai ser um adulto também mais empático, né? Um adulto também que considera o outro, respeita o outro. Então, são tantas questões envolvidas nessa relação do sentimento, nesse desenvolvimento emocional, porque a gente está falando também da integralidade da criança, né? Do desenvolvimento. Não como a gente estava falando, não é? Às vezes a gente se preocupa assim, está alimentando bem, mas hoje, quantas crianças já desde pequenas estão demonstrando alguns conflitos e estão adoecidas emocionalmente? Sim. Por falta de espaço. E aí, quando você traz essa coisa da integralidade, né, assim, vem para mim, né, uma fala do Henri Vallon,
quando ele define a emoção, inclusive, quer dizer, essa emoção nesse corpo que precisa estar conectado, que precisam estar bem, né? Porque também é daí que vem o sucesso da aprendizagem ou não, né? Quer dizer, o campo emocional, ele vai definir também a qualidade da aprendizagem que essa criança tem condição de ter. Sim. Já deu o nosso tempo, né? Só queria lembrar de uma coisa, né? Essa questão da importância desse equilíbrio emocional que a gente vai construindo, e que a Deise estava falando assim, às vezes são nas brincadeiras, né? A gente vê aqueles conflitos comuns que acontecem ali entre as crianças, e normalmente na intervenção dos adultos, ele para, isso é bobeira, né? E aí ele não pergunta sobre como a criança se sentiu em relação àquilo, ele não escuta, ele não dá essa voz, né? Então a gente está falando disso, né? De uma escuta que não é só você parar para ouvir, mas você acolher também aquilo que a criança traz. E trazer uma pergunta: o que você está sentindo? É muito diferente de o que você quer, né? O que é que acontecer? O que está acontecendo assim? Como é bom quando alguém pergunta para a gente como você está se sentindo. Como você está se sentindo? Vai a dica. 5 minutos de conversa. Até o próximo vídeo.